E hoje vamos conversar com Dom Alcivan Tadeus, que foi eleito para ser bispo auxiliar na Arquidiocese da Paraíba. O bispo foi nomeado pelo Papa Francisco no dia 8 de novembro do ano passado e na última sexta-feira ele foi ordenado. Boa noite, Dom Alcivan. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite aos telespectadores da TV Pai Eterno, do programa Pautas da Igreja. Dom Alcivan, primeiro, parabéns pela ordenação, por essa linda missão que o senhor está recebendo agora. Agora, conta pra gente como é que foi a emoção de receber essa notícia. Realmente nós somos assim, surpreendidos quando a Nunciatura Apostólica, através do Núncio, nos comunica que o Papa Francisco escolheu alguém para o episcopado, e como foi comigo também. Então, foi uma surpresa naquele dia 23 de outubro, à tarde, quando a Nunciatura ligou para mim e disse que o Núncio queria conversar comigo às 4 horas da tarde. E então fiquei naquela expectativa, e quando assim nós nos encontramos através dos meios de comunicação, através de uma chamada de vídeo, o Núncio me disse que o Papa Francisco havia me nomeado bispo auxiliar para a Arquidiocese da Paraíba. Então a gente fica meio que assim extasiado com a notícia, mas aos poucos nós vamos digerindo tudo isso. Dom Alcivan, eu estava vendo o discurso do senhor na ordenação e o senhor no seu discurso falou assim, vivemos um tempo sombrio, onde muitos desejam viver numa igreja paralela, conduzida por pseudopapas fabricados pelas mídias sociais. Explica pra gente essa afirmação tão firme, que o senhor deu. Isto, nós estamos hoje vivendo nesse contexto, em que muitas vezes as redes sociais influenciam demasiadamente as pessoas, E nós sabemos que existe também uma corrente contrária ao pensamento do Papa Francisco, da Igreja. Então, é aquilo que chamamos de uma igreja paralela ou de um magistério paralelo, ou seja, muitas pessoas se utilizando, muitas vezes, dos meios de comunicação para querer desviar o verdadeiro ensinamento da Igreja, a sua doutrina genuína, ou até mesmo negar que Francisco é um Papa legítimo. Então, isso nós estamos vivenciando muito na Igreja hoje, nesse tempo presente. Então, é necessário que as pessoas tenham a convicção de que a Igreja ela é una, é santa, é católica e apostólica. Francisco é um sucessor legítimo do apóstolo Pedro. É ele o Papa atualmente na Igreja. Então, os seus ensinamentos não são ensinamentos contrários àquilo que é a tradição, aquilo que é o magistério da Igreja. Mas Francisco, inspirado pelo Espírito Santo, ele está nos ensinando aquilo que é verdadeiramente o caminho da Igreja. Então, nós precisamos combater esses pseudos-papas fabricados pela mídia, que aí estão e muitas vezes influenciando de maneira muito negativa os fiéis católicos por aí afora. Por isso que é importante estar acompanhando pautas da igreja aqui, Dom Alcivan? Que a gente sempre traz notícias que vêm ao encontro do que o Papa fala, do que a igreja tem falado aí, que a gente tem que seguir, a palavra de Deus. Com certeza, nós precisamos estar atentos àquilo que é a voz do magistério, a voz dos bispos, dos pastores, do Papa, para que nós não nos enganemos por aqueles que querem negar essa verdade da Igreja no tempo de hoje. Claro que cada um tem o direito de ter a sua opinião, cada um tem o direito de poder viver de uma maneira a sua fé, mas não podemos, de maneira alguma, negar aquilo que é a verdadeira doutrina da Igreja, o seu ensinamento verdadeiro. E o Papa Francisco é aquele que hoje está guiando a Igreja, conduzindo a Igreja. Ele foi eleito para isto, através da ação do Espírito Santo, e cabe a nós, assim, acolher os seus ensinamentos, aquilo que é o depósito da fé na Igreja atual no tempo de hoje. Agora, Dom Alcivan, vamos falar da sua ordenação? Vamos explicar para o nosso telespectador qual que é a função de um bispo auxiliar? Bem, nós sabemos que o bispo auxiliar é aquele que está ao lado do bispo titular.
para ajudar no seu ministério episcopal. Nós sabemos que as grandes cidades, as grandes arquidioceses, né, elas tantas vezes precisam de mais alguém que possa colaborar. Então, Dom Delson, né, que é o arcebispo da Paraíba, ele solicitou, né, a Nunciatura Apostólica, né, pediu ao Papa Francisco que enviasse um bispo auxiliar para ajudá-lo nas demandas que tem toda a arquidiocese da Paraíba, né? Uma arquidiocese que conta com mais de 1,5 milhão de habitantes, reunindo a capital João Pessoa e as demais cidades que compõem aquela arquidiocese. Então, o bispo auxiliar é aquele que vem para auxiliar, era aquele que vem para estar ao lado do arcebispo, né? Então, assim, eu irei ajudar a Dom Delso, né, a pastorear esse rebanho a ele confiado e, com certeza, também, né, abraçar a missão que é dada e aquilo que Dom Deus vai, assim, atribuir para mim, né, as responsabilidades que irão surgir naquela arquidiocese, para que, assim, quando eu estiver lá, né, chegar definitivamente à arquidiocese, eu possa me inteirar daquilo que vai ser a minha responsabilidade como, né, bispo auxiliar para a arquidiocese da Paraíba. E quando que o senhor assume essa missão, Dom Senhor? No próximo dia 22, né, de fevereiro, às 19 horas, na Igreja Catedral, né, Basílica de Nossa Senhora das Neves. Então, lá será a missa em que eu serei apresentado oficialmente à Arquidiocese da Paraíba e assim iniciar, né, os trabalhos que a mim forem confiados ao longo dessa missão. Deixa um recadinho para o pessoal da Paraíba para estar lá acompanhando essa missão, né? A posse do senhor lá na diocese. Sim, é uma alegria, né, poder contar com a participação de todo o povo de Deus da Arquidiocese da Paraíba, né? Então, desde já, eu reforço o convite para que no dia 22 de fevereiro, às 19 horas, na nossa Igreja Catedral, né, quem puder participar conosco, venha participar, venha rezar também, para que assim eu possa bem desempenhar essa missão e ser um pastor conforme o coração do bom pastor. Então, é fundamental, né, que as ovelhas rezem pelo pastor e o pastor também reza pelas ovelhas, para que assim a missão seja desempenhada com zelo, com amor e com dedicação. Pode contar com as nossas orações, viu, Dom Alcivan? Que Deus abençoe muito o senhor nessa nova missão e seja sempre muito bem-vindo aqui no Pautas da Igreja, viu? Obrigada pela participação. Muito obrigado, né? Deus abençoe a todos e que continue esse meio de comunicação evangelizando, levando a boa notícia do Evangelho a todos os lares do nosso Brasil. Amém. Tchau, tchau. Até mais.